por que os efeitos visuais estão piorando nos últimos anos. Se você é fã de cinema que nem eu, provavelmente já se perguntou sobre a qualidade dos efeitos visuais dos filmes atuais. Com orçamentos milionários, é de se esperar que grandes produções apresentem CGI impecável. No entanto, muitas delas têm sido lançadas com efeitos visuais inconsistentes, e isso vem gerando frustração entre os espectadores. Mas por que isso vem acontecendo? Se avançamos tanto tecnologicamente, por que filmes de 10 ou 15 anos atrás, como Avatar, lançado lá em 2009, O Senhor dos Anéis, que já tem mais de 20 anos, lançado lá em 2001 e 2003, e a trilogia dos Piratas do Caribe, de 2003 a 2007, parecem ter CGI melhor do que as superproduções recentes? Vamos explorar os principais fatores por trás dessa queda na qualidade dos efeitos visuais. O primeiro fator é o excesso de demanda por CGI. Nos últimos anos, houve um aumento significativo na quantidade de produções que demandam efeitos visuais de alto nível. Antigamente, os grandes estúdios de Hollywood produziam alguns blockbusters por ano, permitindo que houvesse mais tempo e atenção aos detalhes dos efeitos visuais. Já hoje em dia, a realidade é completamente diferente. Com a ascensão das plataformas de streaming, como a Netflix, Disney Plus, Amazon Prime e HBO Max, a demanda por conteúdo explodiu. Esses serviços precisam constantemente alimentar seus catálogos com novas séries e filmes, muitas vezes exigindo CGI sofisticado para atender às expectativas do público. Além dos filmes tradicionais de Hollywood, agora temos um grande volume de séries de alto orçamento que exigem efeitos visuais complexos, como The Mandalorian, Stranger Things e O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Isso significa que os estúdios de efeitos visuais estão sobrecarregados, com um volume de trabalho muito maior do que há alguns anos. Essas empresas nem sempre têm a estrutura necessária para lidar com essa carga extra de produção, e o resultado é que os artistas têm menos tempo para polir e refinar os seus trabalhos. Em muitos casos, as equipes precisam correr contra o tempo para cumprir prazos apertados, levando a inconsistências visuais e CGI de qualidade inferior. Outro problema é que, mesmo com orçamentos milionários, o dinheiro nem sempre é bem distribuído. Enquanto grandes nomes do cinema recebem salários astronômicos, os estúdios de efeitos visuais nem sempre recebem financiamento adequado para contratar mais profissionais ou investir em melhores condições de trabalho. E isso cria um ciclo vicioso de sobrecarga, baixa qualidade e insatisfação por parte dos espectadores e dos trabalhadores. Número 2, a perda do medo do CGI. Nos primórdios dos efeitos visuais, diretores como James Cameron, de O Exterminador do Futuro 2, e Steven Spielberg, de Jurassic Park, tinham receio de depender excessivamente da tecnologia. Eles sabiam, já naquela época, que o público poderia não comprar a ideia de efeitos visuais artificiais, e por isso misturavam CGI com elementos práticos para criar um mundo mais crível. Mas hoje, muitos diretores e estúdios perderam essa preocupação. Como o CGI se tornou um padrão, há uma dependência excessiva dele, muitas vezes sem a devida atenção à integração com cenários reais e efeitos práticos. Isso resulta em cenas que parecem artificiais, onde os atores interagem com fundos digitais evidentes e sem peso visual. Além disso, a facilidade de criar ambientes inteiramente digitais incentivou estúdios a economizarem tempo e dinheiro filmando quase tudo em telas verdes, substituindo cenários reais. O problema é que, sem referências físicas no set, os atores têm dificuldades para reagir naturalmente, tornando as cenas menos convincentes. Isso também afeta a iluminação e a profundidade das imagens, resultando em um efeito completamente artificial. O fator número 3 são as mudanças constantes e refilmagens excessivas. Um dos maiores problemas
especialmente em grandes estúdios como a Disney, a Marvel, a Warner ou a DC, é o alto número de mudanças no processo de produção, onde os filmes passam por diversas reescritas de roteiro e refilmagens até poucos meses antes da estreia de um filme. E isso afeta diretamente os efeitos visuais, pois as cenas precisam ser refeitas apressadamente. As constantes mudanças no roteiro fazem com que as cenas inteiras sejam alteradas ou adicionadas na fase final da produção. E como resultado, os estúdios de efeitos visuais recebem novas demandas de última hora, obrigando-os a produzir CGI rapidamente, sem o tempo para refinar os detalhes dele. Isso também impacta a coesão visual do filme. Como algumas cenas são filmadas meses depois de outras, os efeitos visuais acabam não combinando perfeitamente, criando inconsistências durante o filme. E por último, temos as condições precárias dos artistas de efeitos visuais. Todos esses artistas de efeitos são dos elos mais fracos da indústria, frequentemente explorado por grandes estúdios. Eles trabalham sob intensa pressão, com prazos apertados e jornadas de trabalhos exaustivas. Com tantos filmes e séries exigindo CGI de alta qualidade, a carga de trabalho aumentou drasticamente. No entanto, os estúdios de efeitos visuais nem sempre recebem o financiamento adequado para contratar mais profissionais, resultando em equipes sobrecarregadas. Isso leva a burnout, quedas na qualidade do trabalho e artistas completamente saindo da indústria. Agora, eu gostaria de propor algumas soluções para esses problemas. O primeiro problema seria que os estúdios poderiam priorizar a qualidade em vez da quantidade, investindo mais tempo na produção e refinamento dos efeitos visuais. Outra solução também seria contratar e treinar mais artistas, equilibrando a demanda de trabalho e melhorando as condições do setor. Além disso, os estúdios deveriam voltar a investir na combinação entre efeitos práticos e CGI, assim como nos filmes clássicos. O uso de cenários reais, maquetes e efeitos especiais físicos pode ajudar a criar um ambiente mais crível. O CGI deve ser um complemento e não uma muleta em que essa indústria deveria se apoiar. Os estúdios também precisam de um planejamento mais sólido antes de iniciar as filmagens, manter uma direção criativa mais definida e reduzir as mudanças na fase final, para poder garantir que os efeitos visuais tenham um tempo necessário para serem desenvolvidos com qualidade. E, para concluir, essa indústria precisa oferecer condições de trabalho mais justas para esses artistas de efeitos visuais. Isso inclui prazos mais razoáveis, melhores salários e condições de trabalhos mais sustentáveis. Os sindicatos e organizações trabalhistas também podem ajudar a garantir direitos e proteções para esses profissionais. Então, para concluir, o declínio da qualidade dos efeitos visuais não é culpa da tecnologia, mas sim das condições da indústria. A alta demanda, o excesso de dependência do CGI, as mudanças constantes dos roteiros e o tratamento injusto aos artistas estão resultando em filmes visualmente inconsistentes. Se os estúdios quiserem recuperar a magia do cinema, precisam aprender com o passado, equilibrar os efeitos práticos e digitais, respeitar os prazos de produção e valorizar os profissionais por trás dessas criações. Caso contrário, continuaremos vendo produções milionárias com CGI questionável. Mas e você? O que você acha dessa situação? Quais filmes recentes te decepcionaram em termos de efeitos visuais? Deixe seu comentário aí embaixo. E caso você não seja inscrito, se inscreva por favor e ative o sininho. Por hoje é só. Valeu, falou, tchau.